Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a nossa farmácia pessoal. Provavelmente você tem uma farmacinha em casa, certo? Com todos aqueles remédios que você, quando costuma ter aquele sintoma, aquela dor, aquela questão, você já tem o seu remédio em casa para poder resolver aquela dor, certo? Então, imagina uma pessoa que costuma ter muita dor de cabeça ou que costuma ter muita cólica. É possível que ela tenha em casa as medicinas para cuidar desses sintomas quando eles aparecem. Seja um remédio, seja um chá, seja uma ferramenta que ela utiliza, né, quando aquele sintoma vem. Então, essa é a farmacinha que a gente tem na nossa casa. Mas no nosso mapa astral, a gente também tem uma farmacinha. E quem é a nossa farmácia é o nosso Quiron. Então, eu quero contar um pouquinho para vocês a história de Quiron, para a gente entender essa potência e poder entender como isso funciona como uma farmácia no nosso mapa astral. Então, quem foi Quiron? Quiron foi um centauro, que é metade cavalo e metade humano, filho de Saturno com a ninfa Fílera. A verdade é que o Saturno estava tendo um trelelê com a Fílera, só que o Saturno era casado com a Reia. E um dia a Reia, sua esposa, então, pega ele e a Fílera no flagra. E nesse momento, então, o Saturno se metamorfoseia em cavalo para fugir daquela situação. E desse encontro, então, nasce o Quiron, que é metade cavalo e metade humano. Mas a sua mãe, Fílera, ficou ali horrorizada com aquele animal estrambólico que nasceu. E ela abandona ele, então, no Monte Pelion, que era a escola dos gregos. Nessa escola, o Quiron então é adotado por Apolo, o deus Sol, o deus da razão, deus da música, deus das artes, da medicina. E o Apolo então ensina para o Quiron tudo que ele sabe. E o Quiron vira então um centauro letrado. Ele vira um grande mestre e um grande professor dessa escola. Ele é professor de todos os heróis, de Hércules, de Aquiles, de Jasão, e ele ensinava tudo para esses heróis, desde ética até o arco e flecha, e até os reis mandavam seus filhos para estudarem com Quiron. Mas um dia, o Quiron sofre um acidente. Ele é ferido na perna por uma flecha que estava embebida em um veneno mortal. E essa ferida fez com que ele se movimentasse na direção da busca de uma cura para essa ferida. E ele estudou muito. Ele encontrou a cura para todos os ferimentos, para todas as questões. Ele virou o maior curador de todos os tempos, mas ele não encontrou uma cura para a ferida dele. Por quê? Como ele era imortal por ser filho de um deus, filho de Saturno, aquela ferida, aquela veneno mortal não matava ele. Mas como o veneno era mortal, a ferida também não cicatrizava. E isso acabou gerando então uma ferida incurável, que não matava, mas também não cicatrizava. Então, o Quiron, quem causou essa ferida? Foi Hércules. E Hércules fez isso sem querer, foi um acidente. Mas ele então, sabendo de uma outra história que aconteceu em paralelo que poderia ajudar o Quiron, foi fazer esse movimento de ajudar o seu amigo. E a história paralela, resumidamente aqui, só porque quem nos interessa hoje é o Quiron, é a história de Prometeu, aquele que roubou o fogo do conhecimento para dar para os homens e que Zeus, o deus dos deuses, não ficou nada satisfeito com essa situação. E ele então castiga Prometeu, colocando ele acorrentado em algumas rochas, em que todos os dias vem um pássaro que come o fígado dele e durante a noite o fígado se regenera e no dia seguinte a ave vem de novo. E ele é colocado nesse castigo e Zeus diz para ele que ele só vai se libertar desse castigo no dia que um imortal quiser doar sua mortalidade para ele. E Hércules, então, sabendo disso e sendo filho de Zeus, ele pede para o pai para interceder em relação ao Quiron. O Zeus não ficou muito satisfeito, né? Porque ele não queria libertar Prometeu do castigo, mas pelo Quiron ele decide, então, fazer essa mudança. Então, o Quiron oferece a sua imortalidade para Prometeu, que vira imortal e para de sofrer. E Quiron então recebe a mortalidade de Prometeu
e finalmente descansa. E nesse momento o sofrimento dos dois é cessado. E em homenagem a todos os seus feitos, Zeus coloca Quirón no céu como a constelação do signo de Sagitário. Então essa também é a narrativa da constelação do signo de Sagitário. E por que essa história é importante, gente? Porque faz a gente entender o simbolismo do Quirón no nosso mapa astral. Quirón, então, no nosso mapa, ele tem o símbolo de uma chavinha, que eu gosto muito desse símbolo porque fala justamente da forma como a gente precisa lidar com as nossas feridas. As nossas feridas, elas são incuráveis no sentido de que não vai chegar um momento na nossa vida em que nós nunca mais vamos entrar em contato com aquilo. Mas a potência de Quirón é justamente quando a gente resolve encarar as nossas feridas para encontrar ali um tratamento, a nossa farmácia. Então quer dizer que a partir do momento em que eu descubro o remédio, né, para curar minha dor de cabeça, eu nunca mais vou ter dor de cabeça? Não, eu só tenho uma ferramenta para lidar com essa dor quando ela vier. Então, quando a gente olha para o Quirón no nosso mapa astral, ele tanto revela tudo aquilo que pode ser uma grande ferida, então o signo onde o nosso Quirón tá, casa onde ele tá, os diálogos, né, os aspectos, as conversas que ele faz com outros pontos e planetas do mapa vão contar pra gente quais são as nossas feridas. E na medida em que a gente resolve, então, encarar nossas feridas, a gente descobre ali uma chave para justamente aprender a tratar aquilo que dói. Só que aqui é que o Quirón tem algo que é um pouco ambíguo, assim como Hércules, né? Hércules é aquele que fere e também aquele que possibilita o tratamento daquela dor. Então o Quirón, ele tem essa mesma potência. Ele tanto fala daquilo que é a nossa dor, quanto ele fala também daquilo que vai proporcionar o tratamento. E o tratamento não apenas daquela ferida específica, mas o tratamento para diversas feridas. Então, na medida em que a gente vai reconhecendo aquilo que tem um potencial curador dentro de nós, a gente pode escolher fazer aquilo para tratar e curar diversas outras feridas que a gente tenha na nossa vida. Então, por exemplo, alguém que tem o Quirón em Câncer. O Quirón em Câncer pode falar de feridas acerca da família, da intimidade, das questões emocionais, do passado, dessa relação, né, com as raízes e com a ancestralidade. E então, vira e mexe, pode ter alguma questão associada a essa intimidade que pode doer. Ao mesmo tempo, como é que esse Quirón encara essa ferida? Ele precisa justamente trabalhar essas relações, cuidar dessas relações. E quando, por exemplo, essa pessoa passa por um desafio associado a outro assunto, por exemplo, um problema no trabalho, muitas vezes o que vai ajudar ela a tratar dessa ferida, que é a tal da farmacinha, é justamente falar com alguma pessoa que é muito querida, né? Entrar em contato com a família, né? Ligar para a mãe, obter um colo, né, de um amigo querido, uma pessoa que tem ali uma relação íntima. Tudo isso vai contribuir para cuidar daquela ferida acerca de outro assunto. Então, para trazer uma ideia para vocês dessa ambiguidade que tem no Quirón, que ele tanto é aquilo que fere, quanto é aquilo que possibilita os tratamentos. Então, imaginem alguém que tem um Quirón em Virgem, né? Então, o que vira e mexe dói pode ter a ver com a produtividade, com a rotina, com a saúde, né? Com esse lugar da qualidade de vida. E como é que a pessoa vai tratar dessa ferida? Justamente investindo nessa rotina, nesse dia a dia, nos hábitos, naquilo que vai proporcionar um bem-estar no dia a dia. E às vezes, se surgir um outro desafio, por exemplo, brigou com uma amiga, com um amigo, o que pode contribuir para a pessoa se tratar? É ela investir na organização dela, nos hábitos, no dia a dia e em tudo aquilo que de alguma forma vai trazer um bem-estar para a rotina dela. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a nossa farmacinha no nosso mapa astral, Quirón.
essa chave que nos proporciona cura e tratamento para diversas das nossas feridas. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse assunto, deem uma olhadinha aqui na descrição do vídeo e aproveitem todas as dicas. Então, um beijo e até o próximo vídeo.